Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui reunidos para o segundo e último dia das conferências do Bicentenário, com a abordagem da participação do nosso Estado nas ações destinadas à independência do Brasil e sob o título O Piauí e a Independência do Brasil. Foram programadas 4 conferências, sob a coordenação do acadêmico Elmar Carvalho, tendo sido proferidas 2 ontem e 2 serão proferidas nesta solenidade. Tenho a satisfação de anunciar que compõem o núcleo dirigente desta solenidade o presidente da Academia Piauiense de Letras, acadêmico Zósimo Tavares Mendes, os senhores membros da diretoria, o coordenador deste evento, o acadêmico Elmar Carvalho, os conferencistas, senhor João Paulo Peixoto Costa e o acadêmico Antônio Fonseca Neto. Palavra do acadêmico Zósimo Tavares Mendes, presidente da Academia Piauiense de Letras, para declarar a abertura dos trabalhos e considerações iniciais. Muito bom dia. Declaro aberta a presente sessão, acolhendo com muito afeto as acadêmicas, os acadêmicos, palestrantes e convidados para esta sessão, na qual damos prosseguimento ao evento aberto ontem, Conferências do Bicentenário, o Piauí e a Independência do Brasil. Damos as boas-vindas e convidamos também para compor a mesa o vice-reitor da Universidade Federal do Piauí, professor Viriato Campelo. Palavra do acadêmico Elmar Carvalho para as suas considerações e, ao final, fazer a apresentação do conferencista, senhor João Paulo Peixoto Costa. O João Paulo, ele, embora tenha nascido em Fortaleza, mas é de família piauiense e de família de amigos meus, né? Eu sou amigo de tios dele, conheci demais o pai dele e fui amicíssimo dos 2 tios dele, o Carlos e o Zé Ataíde. Então, de família amiga minha, que mais ou menos em 72 se deslocou para Fortaleza, sendo que o Zé Ataíde voltou para cá, o Carlos, e agora o nosso João Paulo reside entre aqui, Teresina e Uruçuí. Então, o João Paulo também é músico e compositor, tem disco publicado, né, lançado, no caso, Tão Bem. E ele publicou como a principal obra dele até o momento o livro Na Lei e na Guerra, Políticas Indígenas e Indigenistas no Ceará, num corte cronológico de 1798 a 1845. Ele mexe aí com essa lei sobre os diretórios dos índios, que depois foi revogada em 1798, mas que no Ceará terminou vigorando esses diretórios até 1845. Então, ele fala das lutas dos índios para realmente ter os seus direitos à liberdade e à cidadania. E fez outros estudos aí sobre o Piauí, inclusive sobre esse episódio que ele vai relatar aí, que diz respeito às ocorrências em Campo Maior. Então, ele é professor do Instituto Federal do Piauí, no campus de Uruçuí, e tem mestrado em História do Brasil, em História, no ensino de História, Prof. História, feito pela Universidade Estadual do Piauí, aqui diz que eu copiei dele, em Parnaíba. Fez doutorado, né, e faz atualmente estágio pós-doutoral. Então, ele está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Piauí, sob a supervisão do professor Johnny Santana de Araújo. Como disse, doutor em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, com tese ganhadora em 2019 do prêmio 3x22 de teses e dissertações Bicentenário da Independência, que é esse livro ao qual eu fiz referência, que deu origem, né,
a tese dele deu origem a esse livro, ao qual eu fiz aquelas considerações da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, mestre em História do Brasil, conforme eu já disse, pela Universidade Federal do Piauí, graduado em História pela Universidade Federal do Ceará. É bolsista do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional. Vice-coordenador do GT, Os Indígenas na História, isso da AMPU Brasil. E é coordenador do GT, Os Indígenas na História, acho que a pronúncia é essa, AMPU Piauí. Compõe a coordenação do projeto VIP, Vilas Indígenas Pombalinas. E aí, que eu saiba, ele estudou a vila de Viçosa, que depois deu origem ao município de Viçosa, do Ceará. É membro da Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista, SEBO, da Universidade Federal do Ceará. Pesquisa a atuação dos vereadores e juízes indígenas nas câmaras municipais de vilas de índios no Ceará, durante a independência do Brasil. Ele aqui não disse, mas ele estuda também coisas de interesse já do Piauí, já que ele se encontra radicado aqui, e entre os quais esse estudo aí que ele vai fazer. De modo que é uma pessoa aí que é um grande mestre e doutor da nossa história. Então, aqui encerro. Conferência do senhor João Paulo Peixoto Costa, que examinará o assunto Morra é Corcunda, a onda de saques em Campo Maior na independência do Piauí. Bom dia a todo mundo que está aqui. Eu quero agradecer demais o convite do querido Elmar, né, que fez o convite, que lembrou do meu nome, né, e feliz demais de estar aqui com os Osmo, Elmar, o mestre Fonseca Neto, professores, e todo mundo que está acompanhando. Dizer que é uma honra também estar aqui na Academia Piauiense de Letras, fazer parte desse ciclo de conferências, contando um pouco sobre as coisas que eu encontrei na pesquisa, né, e falar um pouco do que eu venho fazendo ultimamente. Como o Elmar falou, sou do Ceará e pesquiso o Ceará desde a minha graduação. Vou até tirar um pouquinho da máscara, acho que fica a compreensão um pouco melhor. Mas como estou radicado no Piauí já há bastante tempo, né, e estou em Uruçuí desde 2016, na verdade estarei em Uruçuí até o final desse ano, né, consegui uma remoção para Floriano, a partir do ano que vem estarei em Floriano. E nesse tempo que eu estive em Uruçuí, fazendo trabalhos com o povo de lá, com a história dos povos indígenas de Uruçuí, e acompanhando duas comunidades que de lá são radicadas, né? Eu queria falar, para entrar no tema que eu vou abordar hoje, né, falar um pouquinho da minha trajetória de pesquisa no doutorado, que deu origem a esse livro, né, Na Lei e na Guerra, Políticas Indígenas e Indigenistas no Ceará. É uma capa que eu digo é uma capa bem bonita, né? Eu brinco que a capa é até melhor do que o livro, feita por um jovem capista piauiense, né, o Lucas, baseado em desenhos que estão na Biblioteca Nacional hoje, que foram registrados durante a famosa Comissão das Borboletas, né, do freire alemão, que passou pelo Ceará, coletou muitas coisas, né, da botânica, de produções humanas, de grupos populares, e inclusive essa arte de guerra, né, dos povos indígenas que ainda a praticavam em meados do século XIX. Nesse livro, como o Elmar anunciou, eu trabalhei com um contexto que seria, teoricamente, um contexto posterior à vigência do famoso diretório, chamado Diretório Pombalino, né? Talvez um termo um pouco mais adequado seria Diretório dos Índios. Ele foi promulgado pelo Marquês de Pombal, né, em meados do século XVIII, 1757,
foi estendido ao resto do Brasil, incluso o Piauí, em 1758. Em 1798, ele foi abolido. Só que ele foi abolido apenas por uma parte da América Portuguesa, né? O que bastante gente se confunde, né? Mas como o próprio Reginaldo Miranda observou bem no seu trabalho sobre a vila de São Gonçalo, a povoação de São Gonçalo, né, que não chegou a ser vila nesse momento, mas o diretório seguiu vigente em muitos lugares, inclusive o Ceará e o Piauí, né? No Ceará, contando inclusive com vilas de índios, né? Coisa que no Piauí não teve. Essas vilas de índios tinham câmaras municipais, então eram municípios emancipados, e as lideranças indígenas ocupavam cargos políticos, na condição de vereadores e juízes, escrevendo, atuando na administração municipal, viabilizando demandas por meio de sua cultura política, né, e de sua posição. E é o que eu venho estudando hoje em dia, né, documentos escritos por indígenas, né, nessas câmaras municipais, no contexto de independência do Brasil. Nesse livro, eu trabalhei, então, num contexto que atravessou a independência, que foi desde 1798, quando o diretório teria sido abolido, mas seguiu vigente no Ceará e em outras capitanias, atravessa a independência. Ele foi abolido, eu vou colocar um definitivamente, porque ele é reativado, mas definitivamente no início da década de 30, final da década de 20, no Ceará, Piauí. O Piauí teve diretor, né, sendo pago até 33, mais ou menos, né? No Ceará até 31, no comecinho de 31. Só que no Ceará ele é reativado em 43, sem as prerrogativas que o diretório originalmente concedia para os indígenas, ou seja, foi reativado apenas no sentido de congregar aquela população como mão de obra barata, e é abolido, aí sim, né, de uma vez por todas, em 45, para dar lugar ao regulamento das missões, mas aí já são outras histórias, né? Eu dei enfoque a dois âmbitos de investigação na minha pesquisa do doutorado: o âmbito legal e o âmbito militar. Ou seja, as legislações indigenistas que se voltavam para os povos indígenas, mas também a forma como os indígenas atuavam diante dessa legislação, operacionalizando as leis que muito bem conheciam, e isso a documentação nos deixa muito a par. E o âmbito militar, tanto no sentido de recrutamento, quanto no sentido de atuação por meio das armas, dos seus arcos e flechas, e de suas condições enquanto oficiais indígenas, sargentos mores, capitães mores, quando lutavam a favor de uma causa, quando se negavam a lutar a favor de outras causas. No Piauí, eles estiveram aqui pouco depois da Batalha do Genipapo, poucas semanas depois da Batalha do Genipapo. E aí eu quero contar muito rapidamente como é que eu cheguei no Piauí. Como vocês estão vendo, né, na minha pesquisa de doutorado eu trabalhei preferencialmente o Ceará, fiz excursões em algumas outras capitanias e províncias, e na época eu era bolsista da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas eu morava em Teresina, né? Eu já tinha encerrado minhas disciplinas em Campinas e precisava de alguma forma justificar o pagamento das passagens de avião para vir para cá, né? Bom, para justificar eu precisava fazer pesquisa aqui, obviamente. E na documentação do Arquivo Público do Estado do Ceará, me deparei com registros de recrutamento de tropas de Vila Viçosa para atuar no Piauí, a partir do final de março, início de abril. Então, eu sabia que era num contexto imediatamente posterior à Batalha do Genipapo. Mas a documentação não dizia que eram indígenas. Não dizia, na verdade, a composição étnica, racial dessas tropas que estavam vindo para cá. Mas a suspeita estava na minha cabeça, né? Ou seja, a documentação... Aí é uma questão metodológica, né, Fonseca? Teórico-metodológica. A documentação, ela é aquilo que nos possibilita falar sobre o passado, mas também é a nossa limitação. A gente não consegue falar para além do que a documentação diz, por outro lado, ela faz indicações também do que a gente pode dizer, para onde a gente pode ir na investigação sobre o passado, no que a gente fala sobre o passado. Eram tropas de Viçosa, não se falava da composição étnica, que estavam vindo para o Piauí. Então, digo,
Aí é que está, né? Preciso vir ao Piauí e conhecer um pouco dessa história. E aí vim para o Arquivo Público do Estado do Piauí, que sempre que posso, faço questão de dizer que é uma instituição fantástica, com um acervo impressionante, maravilhoso, mas que, infelizmente, não tem tanta visibilidade, especialmente na sua documentação relativa ao período colonial e o período do Império, né? Ela é muito consultada no seu acervo hemerográfico, na sua documentação mais contemporânea, de décadas mais recentes, ou então do século XX para cá. Mas o que tem de coisas sobre o século XIX é absolutamente impressionante, né? Uma série de livros inteiros sobre independência, uma série de livros inteiros sobre a balaiada, que tão pouco lembrado aqui, né? O Maranhão se fala muito sobre a balaiada, o Piauí conhece pouco, eu acho, sobre a balaiada, né? Tem até uma série sobre a Revolta de Pinto Madeira, que é muito conhecido no Ceará, pouco falado aqui, acho que pouco conhecido aqui. É uma série de livros, de documentos sobre a Batalha de Pinto Madeira, né? De que forma ela se relacionou com o Piauí. Eu não sei, realmente não sei. Demanda-se estudos. Enfim, vim, fiquei maravilhado e comecei a revirar a documentação. Nem consultei a documentação toda, o tempo não permitia, né? O nosso tempo de conclusão de um mestrado e doutorado é limitado, mas eu percebi que ainda há muito que se descobrir. E tive a prova definitiva. Essa tropa de Viçosa, de fato, era composta também por indígenas. O Francisco Pereira da Costa fala que no final de março, 30 de março de 1823, chegou a informação em Oeiras, né, a junta provisória do Piauí, que uma tropa de 800 homens liderada pelo Alexandre Pereira Nereu, né, o capitão Alexandre Nereu, descia a serra junto com 600 indígenas, uma tropa de 600 indígenas. Era muita gente descendo a serra, e mais da metade de indígenas, né, que vinham de lá. É muito interessante, e aí a gente percebe também o quantitativo, o porquê do quantitativo de indígenas, isso pesou na porcentagem, quando se discute entre as lideranças militares e a junta piauiense a respeito do armamento dos indígenas que desciam. Os 800 homens deveriam ser armados, deveria se dispensar homens que não estivessem com armas de fogo, com exceção dos indígenas. O que se dizia é que o arco e a flecha eram as armas dos indígenas e eram tão eficientes quanto qualquer arma de fogo. O peso militar indígena, naquele início do século XIX, ela era bastante significativo, e isso se percebe em outras pesquisas que estão sendo feitas hoje, acerca da independência do Brasil e acerca do peso militar das tropas indígenas, né? Também quero dizer, né, nesse início de apresentação que faço, a respeito de algumas coisas, né, que venho refletindo desde o doutorado, continuo me aprofundando nessa reflexão agora, né, com essa pesquisa sobre os vereadores indígenas no tempo da independência, que são alguns pontos aqui que quero fazer. Primeiro, 3 pontos principalmente, né? Primeiro, uma questão conceitual do que a história da independência pode nos falar, né? A historiografia mais tradicional, especialmente aquela, na verdade, aquela feita, como diz o professor João Paulo Pimenta, né, a historiografia da independência tem 200 anos, ou seja, desde que a independência aconteceu, já começou a se escrever sobre ela, né? E a partir de, principalmente, meados do século XIX, segunda metade, se a gente pode usar essas palavras mais principalmente ainda, se enfatizou um suposto caráter patriótico e nacionalista da independência do Brasil e das guerras de independência. Mas aí é preciso se refletir sobre o significado de pátria, o significado de nação para aquele contexto. Pátria se referia ao local de nascimento de uma pessoa, né? Então, para alguém do Piauí, a pátria não era o Brasil, a pátria era o Piauí. Para o Ceará, a pátria era o Ceará. Para alguém do Pará, o Pará, e assim por diante. Isso quer dizer que ser brasileiro ou ser brasileiro estava sendo gestado naquele momento.
Não se pensava em separação Brasil e Portugal até 1821. Isso a documentação é muito clara, assim, ela deixa muito clara a esse respeito. Consequentemente, a noção de nacionalidade também se fazia ali. A Guerra da Independência não era uma guerra de nacionalidades entre a nação brasileira e uma nação portuguesa, porque a diferença entre ser brasileiro e ser português estava sendo gestada exatamente naquele momento. E dizia muito mais respeito a projetos diferentes e muito menos a locais de nascimento. Muitos nascidos em Portugal, que estavam aqui, que aderiam ao projeto da chamada causa brasílica ou causa do Brasil, né, poderiam ser brasileiros. E o contrário, eventualmente pessoas nascidas aqui, que preferiam a adesão a Portugal, não no sentido colonial, mas no sentido de ser colonizado, mas no sentido de unidade da grande nação portuguesa, do sonhado Império Luso-Brasileiro ou Império Atlântico, poderia sim ser considerado brasileiro. Um segundo ponto, eu me insiro hoje numa série de estudos preocupados na participação ou protagonismo popular durante a independência, do período do processo de independência. O que os grupos populares, marginalizados, subalternizados, como queiramos, tinham a ver com aquele processo, influenciaram o andar, o ritmo, a velocidade e a intensidade daquele processo. E mais ainda, se conseguimos fazer isso analisando a documentação, o que de fato essas pessoas queriam, pensavam, projetavam. Era possível que grupos populares, marginalizados, subalternizados, tivessem efetivamente projetos de futuro, projetos para o país que se formava e para o seu próprio lugar nesse país? Essa é a pergunta que nós nos fazemos e eu me faço a respeito dos povos indígenas. Seria, na verdade, o terceiro ponto, né? O que os indígenas, então, queriam ali, né? E, para isso, eu preciso pensar na própria experiência desses grupos, desses povos, né? O que eles viviam, o que eles pensavam sobre si a partir do seu próprio passado, a partir da vida que tinham, dos seus antepassados. E aí passo para uma nova questão, para mais uma questão para nos embasar aqui. Quem eram esses indígenas, esses 600 indígenas que desciam a Serra da Ibiapaba rumo a Campo Maior? O que eles tinham vivido havia décadas? A forma como eles se relacionavam com a monarquia, o que eles vinham efetivamente fazer aqui, o que tinham acabado de viver no Ceará, por exemplo. Para os grupos indígenas no Ceará, principalmente esses subordinados, sujeitos ao diretório, não se tratavam mais daqueles antigos indígenas do Corso, como a documentação colonial falava, né? Aqueles chamados selvagens ou gentios, né? Eram indígenas, em contrapartida, que estavam integrados à sociedade antiga, luso-brasileira e agora nacional brasileira, havia séculos. Os primeiros aldeamentos religiosos, por exemplo, no Ceará, datam do final do século XVII, e a gente está falando do início do século XIX, né? Eram indígenas que tinham um contato intenso com os modos de vida dessa sociedade cristã, colonial portuguesa. Eram cristãos, faziam questão de dizer que assim o eram, e eram súditos da coroa portuguesa. Na verdade, a relação de intensidade, ou melhor, ao contrário, a intensidade da relação entre os indígenas e a monarquia era muito forte. Para os indígenas e para outros grupos populares, a monarquia representava a máxima entidade protetora, uma máxima entidade próxima que os protegia. Os protegia contra quem? Geralmente contra uma elite, né, proprietária, branca e escravocrata, né, dos diferentes lugares dessa América portuguesa. Quando as coisas começaram, quando o advento do liberalismo chegou, né, e quando aconteceu a Revolução do Porto e foram inauguradas as Cortes de Lisboa, três coisas, né, 3 pontos, 3 prioridades das Cortes de Lisboa, né, o novo governo lá em Portugal, atingiram diretamente os indígenas, e isso os mobilizaram e transformaram e deram forma à sua cultura política. Uma primeira coisa, as Cortes de Lisboa exigiram o retorno imediato,
de Dom João VI para Portugal. Para os indígenas isso era absolutamente assustador. Bom, se temos no rei a máxima entidade protetora e esse novo governo exige o retorno do rei para Portugal, que estava aqui no Brasil, isso nos causa um temor imediato. No segundo ponto, as Cortes de Lisboa exigiam, né, e projetavam a promulgação de uma Constituição, sob a qual o rei estaria subordinado. Para os indígenas isso era mais do que preocupante, isso era péssimo. Né? Ou seja, temos uma lei acima do rei. Isso é até um sacrilégio. Isso seria visto como um sacrilégio entre os indígenas e entre outros grupos populares. Se tivermos tempo, a gente pode até conversar um pouco sobre isso, né, sobre revoltas populares no contexto da independência, que se opuseram à Constituição que estava sendo feita, né, que estava sendo planejada em Portugal. E um último ponto é que as Cortes de Lisboa transformaram as antigas capitanias em província. Pouca gente sabe, né, que as capitanias viram província antes da independência, efetivamente, né? Para os indígenas isso também era preocupante, para os indígenas e outros grupos populares, porque enquanto a capitania era liderada por um governador nomeado pelo rei, a província era formada por elites daquelas localidades. Se essas elites eram tradicionalmente inimigas dos indígenas, porque ambicionavam suas terras, porque os abusavam enquanto uma mão de obra barata, eram tratados como escravos por essas elites. Quem diz isso não sou eu, quem disse isso são os documentos escritos pelos indígenas que faziam todas essas denúncias. Então, essa transformação administrativa para os indígenas os atingia diretamente. Aconteceram 2 levantes indígenas no Ceará em 22. Muitas preocupações em 21, ameaças de temor, inclusive, isso é uma coisa que a historiografia cearense fechou os olhos por muito tempo, é que a derrubada do último governador da capitania para a formação da primeira junta provisória, segundo a própria Câmara Municipal de Fortaleza, foi motivada porque esse último governador, Francisco Alberto Rubim, que havia sido também governador da capitania do Espírito Santo, estava no Ceará, ele teria limitado o acesso dos proprietários à mão de obra indígena. Então, a questão indígena, a questão do trabalho indígena estava no cerne da independência do Ceará, e isso não foi comentado pela historiografia de lá. Muitas preocupações em 1821, quando chega em 1822, 2 levantes. Um primeiro em Maranguape. Maranguape, que é a terra do Chico Anísio, terra do Capistano de Abreu, inclusive. Mas pouco lembrado como uma terra indígena até o início do século XIX. Os indígenas de lá fizeram um levante. Segundo os próprios indígenas, isso é posto numa documentação que foi dirigida a Dom Pedro I, né, para que eles fossem libertados, foram presos depois. Mas eles disseram que não houve qualquer derramamento de sangue, não houve um ou outro furto muito leve, insignificante, que fugiu do controle ali das lideranças, mas que o seu objetivo era questionar o diretor José Agostinho Pinheiro, nascido em Portugal, e Joaquim de Abreu Lage, um grande proprietário de terras da região e usurpador de terras indígenas, se estes eram ou não a favor da causa do Brasil, da causa brasílica. Um segundo levante aconteceu em Vila Viçosa, essa que enviou seus indígenas aqui para o Piauí. Eles expulsaram com violência, né, na base das bofetadas, inclusive as mulheres indígenas participaram diretamente dos 2 levantes, mas principalmente desse de Viçosa, e expulsaram de lá algumas autoridades, inclusive um padre chamado Felipe Benício Maris. Na época do doutorado não consegui encontrar nas documentações do porquê dessas expulsões. Encontrei esse ano numa documentação que está no arquivo da Câmara dos Deputados em Brasília, toda digitalizada, e essa documentação era da Câmara de Vila Viçosa, então encontrei a assinatura de lideranças indígenas lá, né? E eles explicaram que esse padre e essas outras autoridades eram do Partido Constitucional, ou seja, da Constituição que se fazia em Portugal, consequentemente inimigos da causa do Brasil, da independência do Brasil. Então, reparemos que há 2 grandes projetos em jogo. Mas em cada um desses grandes projetos, há prioridades específicas para os grupos que estavam participando, né? E os indígenas, pelo menos os indígenas dessas vilas que pesquisei, dessas vilas e povoados do Ceará, tinham suas próprias perspectivas e, mais que isso, suas prioridades, seus projetos para o futuro.
Esses 2 levantes foram violentamente punidos pela Junta Provisória do Ceará, que era acusada de ser próxima demais de Portugal e composta de europeus. É interessante que a documentação fala mais de europeus do que de portugueses. Às vezes fala de portugueses europeus, porque um brasileiro poderia ser um português. O português não se opunha necessariamente ao brasileiro. Dentro da grande nação portuguesa, que se desfez a partir de 21, né, de 22, desculpa, né, havia os brasileiros, um termo que passou a ser mais utilizado na documentação a partir de 22, até então pouco a gente encontra o termo brasileiro, e o europeu, que é aquele nascido lá, na Europa, né, no Reino, em Portugal. Esses 600 indígenas que desceram a serra estavam irados com os portugueses, né? Os portugueses nascidos em Portugal, mas mais do que isso, com os portugueses, ou seja, adeptos às cortes de Lisboa, irados com quem fosse adepto às cortes de Lisboa. E aí surge um termo, claro que não surge nesse momento, mas surge na nossa conversa aqui, um termo chamado de corcunda. Quem era o corcunda? O corcunda mudou de significado ao longo do tempo. Corcunda, no contexto da Revolução do Porto, era aquele adepto ao absolutismo, contrário às ideias liberais. Com o passar do tempo, corcunda se transformou naquele contrário à causa do Brasil. Podia até ser liberal, um liberal adepto das cortes de Lisboa, mas se fosse contra a causa do Brasil, seria chamado de corcunda. A gente vai perceber que no Piauí, o termo corcunda adquire um terceiro significado. E quero chegar lá em breve. Uma primeira notícia, e aí explicando para vocês, né, esses indígenas desceram junto com a tropa do Ceará e se juntou a uma tropa daqui do Piauí para guarnecer Campo Maior. Qual era o objetivo? O medo é que Fidié voltasse. Depois da Batalha de Genipapo, Fidié rumou para Caxias, ninguém sabia que destino ele teria, e aí foi convocada essa grande quantidade de pessoas para proteger o norte do Piauí. A grande questão é que essas pessoas aqui estacionadas passaram a promover uma onda de saques, né, em Campo Maior e, pelo que encontrei na documentação, também em Piracuruca. A historiografia, a boa historiografia tradicional daqui do Piauí, e aí falo de Monsenhor Joaquim Chaves, Abdias Neves, todas essas pessoas citaram essa onda de saques, essas turbulências que aconteceram pós-Batalha de Genipapo. Mas é interessante como a nossa memória pública, memória institucional e o próprio ensino de história faz muito pouca referência a isso. Isso a gente prova conversando com as pessoas. Quem é que sabe que teve essa onda de saques em Campo Maior depois da Batalha de Genipapo? Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. E quais são os significados desses saques, dessas ondas de violência, né? Essa historiografia mais tradicional tentou classificar como turbulências de uma turba incontrolável, né? Sem muitos projetos, né? Apenas motivada pela bandolerice, digamos assim. O meu objetivo, analisando essa documentação, é tentar encontrar algum sentido nisso, né? E uma primeira referência que encontrei foi do próprio Alexandre Nereu, né, que se comunicou com a Junta do Piauí, e, segundo ele, os indígenas, juntos com os irmãos Vicente Bezerra da Costa e Luiz Pinto, teriam ido à sua casa, com palavras injuriosas e gritando: "Morra que é corcunda". Ela só cessou, essa insubordinação, apenas no dia 2 de abril, com a chegada do Simplício José da Silva, né? Na verdade, antes disso ainda, o capitão Nereu conseguiu se livrar dos indígenas, acalmar os âmbitos dos indígenas, né, quando mostrou para o seu capitão comandante, que o capitão Nereu não cita o nome dele, mas eu suspeito que seja o capitão mor João da Costa da Anunciação, uma liderança indígena importante lá em Viçosa. E, segundo ele, mostrou ao capitão, né, e para o capitão dos ditos indígenas os meus papéis, a fim de acomodar vil gente.
ele mostrou um documento dele, né, falando de onde ele estava, né, a quem que ele servia e qual era o seu objetivo ali em Campo Maior, e que ele não era um corcunda, né. Classificar essa população que estava lá, esses indígenas que estavam lá, como fez Monsenhor Chaves, inclusive, Monsenhor Chaves chamou o capitão indígena, que não é citado pelo Nereu, de imbecil. Monsenhor Chaves utilizou essa palavra, imbecil. Mas eu acredito que ninguém ali era imbecil, muito pelo contrário, porque, enfim, conheciam o traquejo documental, conheciam o desenrolar da administração. Eu tenho quanto tempo ainda? Ou já estou encerrando? Pronto, vou caminhar para o encerramento. Então, muita documentação, muitos documentos foram produzidos, e aí já caminhando para o final, né, falando dessas turbulências que os indígenas provocaram por lá e que outros provocaram por lá. Mas é interessante como a documentação mesmo, ela vai falar que os indígenas não eram os únicos que promoviam essas ondas de saques, outros cearenses e piauienses também, né? Então, não se tratava tampouco de uma disputa bairrista, né, de uma província contra outra, né? Gente daqui, gente de lá estava promovendo isso. Mas lá na frente, né, em 7 de maio, o juiz José Marques Freire fez uma descrição super interessante sobre como a coisa acontecia e quem eram de fato os corcundas. Segundo ele, aos povos só lhes servia o nome grito, ele colocou entre parênteses, grito, de morra é corcunda. Depois foram muito roubados pelos índios que não deixaram em casa vidros nem coisa alguma. Me parece que vidro era um artigo de luxo, né, para os sertões do Ceará e do Piauí, né? Daí a gente percebe o nível de carência material da população pobre daqui. Nesta vila, Campo Maior, ficaram todas as casas abertas por as tombarem as portas e roubarem tudo. Assim estavam fazendo por fora quem possuía alguns bens. E essa última frase é sensacional para a nossa compreensão. Bastava ter alguma coisa para ser chamado corcunda e ser logo roubado. Essa é a questão. Quem era o corcunda? Aí o terceiro significado. O corcunda é quem tinha algum bem, né? O Monsenhor Chaves ele fez mais uma frase que hoje nós poderíamos considerar como uma frase racista por parte dele. Não só chamou o capitão de imbecil, como disse que os indígenas foram embora com as caras de bestas que possuíam. Assim se referiu aos indígenas o Monsenhor Chaves, né? Mas qual é o terceiro significado, então, que essas pessoas, detratadas pelo Monsenhor Chaves, atribuíam ao corcunda e ao inimigo? O inimigo não era o cara nascido do outro lado do oceano, não era uma guerra de nacionalidades a partir de alguém que se identificava português. O inimigo, para pobres indígenas daqui do Ceará e do Piauí, eram os inimigos de sempre. Proprietários, geralmente brancos, geralmente escravocratas, que usurpavam de sua mão de obra e de sua força de trabalho. A gente percebe, então, que a independência não era apenas uma guerra entre portugueses e brasileiros, porque as nacionalidades se faziam ali naquele momento, mas era um grande conflito complexo, formado de múltiplos projetos, né? E dentro de um projeto chamado, que poderíamos chamar de causa brasílica, haviam também os projetos populares e as perspectivas populares. Eu quero encerrar minha fala aqui só comentando uma única coisa. A gente ainda precisa conhecer sobre a participação dos indígenas daqui no Piauí no processo de independência. Muito se fala do extermínio dos indígenas, né? Eu discordo do termo extermínio, porque, apesar do massacre ser inegável, os indígenas, alguns indígenas, ainda que poucos, continuaram vivos, né? A documentação que encontrei aqui no Piauí falava de uma tropa de São Gonçalo. Quem eram os componentes da tropa de São Gonçalo, se não muito provavelmente os indígenas de lá, né? Os processos de emergência étnica hoje no Piauí, inclusive no Uruçuí, onde eu estudo, são prova de que essas pessoas continuaram existindo, né? A mestiçagem genética e cultural, que não é exclusiva dos indígenas, mas de qualquer ser humano da face da Terra,
não impediu que essas pessoas continuassem se identificando a nível familiar, a nível comunitário e hoje em seus movimentos como indígenas. A gente precisa, então, voltar para a documentação e conhecer o protagonismo dessas pessoas no passado, inclusive na independência e na formação do nosso Estado brasileiro. Peço perdão pelo passar do tempo, eu acho que eu entendi errado a questão dos 30 minutos, né? Mas estou aqui à disposição para a gente continuar conversando. Muito obrigado pela atenção. Palavra do acadêmico Omar Carvalho, que apresentará o conferencista acadêmico Antônio Fonseca Neto. O nosso Fonseca nasceu em Passagem Franca e, como ele gosta de dizer, no sertão do Maranhão. É um passagense. Só que a Passagem Franca de lá não é como a nossa daqui do Piauí, não, porque quando a gente pensa que vai passar, já passou. Mas, enfim, o meu conhecimento com o nosso Fonseca, o meu conhecimento com o Fonseca é ainda da década de 70. Ele foi a minha posse como presidente do Diretório Acadêmico 3 de março. E depois ele apareceu em Parnaíba já como presidente do Diretório Central dos Estudantes. O nosso Fonseca graduou-se em Direito e depois fez doutorado pela Universidade Federal do Maranhão, na parte de políticas públicas, em que ele tratou dessas questões de regulamentação do patrimônio histórico de São Luís, que, aliás, o nosso poeta Dobal escreveu um poema sobre esses prédios lá, essas coisas de São Luís. E o Fonseca, durante muitos anos, publicou artigos em jornais, sites e revistas, e depois ele coligiu muitos desses textos em livros, entre esses livros, o História Vagões. Coligiu muito desses textos. E escreveu vários outros livros, entre os quais Memórias das Passagens, escreveu Sertanias, onde também tem vários desses artigos, desses pequenos ensaios. E ele foi o organizador daquela coleção Teresina 150 anos, que depois esses fascículos foram compilados num belo livro que acho que hoje já não tem mais à venda. Professor da UFP desde, eu acho que, o começo dos anos 80, por aí. Há muitos anos, há muitas décadas. Membro das academias de Pasto Bons e Passagem Franca. E é o primeiro secretário, como todos sabem, aqui da nossa APL, e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí. E, por último, ele fez essa obra monumental, tanto pelo tamanho como pelo conteúdo, que está aqui nas mãos dele. São 3 volumes, 3 livros, um sobre o Dom Joaquim Almeida, né, que foi o primeiro bispo da Diocese do Piauí. Escreveu um outro livro sobre Dom Otaviano Pereira de Albuquerque. E, por fim, um livro sobre Severino Vieira de Mello. E indo à fonte mesmo, a fonte documental ali autêntica, de modo que aqui não tem especulação, interpretações. Ele foi direto à fonte, bebeu na fonte. E está previsto um outro livro dessa mesma coleção, também monumental, belo, bem impresso, sobre o grande Dom Avelar Brandão Vilela. E o nosso Fonseca é sempre convidado para dar entrevistas. Por quê? Porque ele é um profundo conhecedor da nossa história e hábil nas palavras. E é um garimpeiro da nossa história, tendo colhido várias pepitas e por aí. A seguir, teremos a conferência do acadêmico Antônio Fonseca Neto, que abordará o tema Projetos de Independência. O meu agradecimento pela oportunidade de fazer esta fala, neste momento, diante da academia, dos seus membros,
dos seus imortais, entre os quais eu, um mortal, me sinto bem nessa convivência, né? Então, quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o nosso convidado, João Paulo, que acabou de usar a palavra, o professor Viriato Campelo, que herdou do pai a condição que ele cultiva, e nós gostamos, de um par dessa casa, né? Ele se agrega a ela, valoriza a casa, né? Então, com esses cumprimentos, agradecendo inicialmente ao nosso amigo Elmar, coordenador deste evento, quero dizer que vou seguir aqui o tempo, até escrevi o texto para não me perder, sabendo aqui do rigor das coisas, né, temporais, justamente, né? Então, esse meu texto, que eu tomara que termine em 25 minutos, né, não caindo muito nas tentações de dar uma puxadinha para aqui e para acolá, uma tentação, sempre, né? Mas estou aqui já, né, no rescaldo de 3 palestras, né, de 3 conversas, muito competentes, sobre o mesmo foco temático geral. Portanto, essa minha fala, como se a gente tivesse combinado alguma coisa, cruza com aquilo que aqui foi dito ontem, né, e o que acabamos de ouvir aqui, no labor pesquisante do professor, que aqui está ao nosso lado, João Paulo Peixoto. Então, vou dividir em 3 partes, um breve prolegômeno, vou direto ao tema que o Elmar qual me inscreveu para colocar, que é Parnaíba, este 19 de outubro, procurarei ser fiel dentro dessa recordação, tá? E depois uma consideração mais com jeito de finalizante. Os acontecimentos e a temática referidos pelo organizador deste evento aqui na casa são atravessados pela mais variada turbulência dos tratos historiográficos, mormente nas estações das datas redondas, que é o caso. A APL mordeu a isca. Quer dizer a mais, entre tantos ditos, benditos, há malditos? Vejamos. Sobre Parnaíba naquelas eras, dizer o quê? Vou citar eu mesmo, que, a propósito de um outro texto que publicamos recentemente aqui, e na pressa acabei não transcrevendo, mas vou incorporar no corpo desse texto, já que será publicado, né? Parnaíba, aquelas eras de 1800, 1820, naquele tempo, né? Que depois o Pedro já I, né, diria lá no final das coisas, a metrópole das províncias do norte. Título muito cheio, né, de significado, né? A província, né? Mas Parnaíba é naquele instante uma expressão luminar urbana do Brasil, charmosa a valer. Eu acho Parnaíba só charme, né? Expressão luminar urbana do Brasil, charmosa a valer, abatida sua indústria charqueadora em pleno viço, caro Felipe, pela danação colonial do alvará de Dona Maria I, aquele que proibiu as indústrias do Brasil em 1785 e que foram vedadas os curtumes de Parnaíba, porque foi considerado manufatura. Imagine o rombo para o futuro que isso significou. Parnaíba, né, nas muitas póvoas assentadas às brisas atlânticas, defronte ao mar aberto, ou em baías e ilhas e desembocaduras, no seu caso, Parnaíba foi um sinal vivo
da terra do Piauí, entre o Maranhão e o Ceará. Daí ser uma cidade que gozou de todos os benefícios de estar entre São Luís e Fortaleza, e também de todas as desvantagens, sobretudo naquilo que diz respeito à sua condição histórica progressista, de uma colônia insistente, que nunca quis ter sua real independência, enxergando-se mais como sujeito das serventias de longe. Ora, se a América Portuguesa, depois Brasil, foi estruturada para servir pela atividade produtora mercantil, no seu modo predador, às metrópoles potentes de longe, Parnaíba, como ensaio de porto exportador dessa estrutura colonizada, que permanece e sonega o Brasil a seu povo, perderia para as ditas praças portuárias de São Luís e Fortaleza em expansão continuada até hoje. Há um quê de atração fatal nesse namoro chegado da feitoria dos charcos da Courama com essas congêneres litorâneas. Atração que infunde nos seus, né, ares de póvoa antecipada. Parnaíba parece tardia, né? Não somente em relação ao sonho civilizador de paroquialidade, né? Esse texto eu escrevi no contexto, sobre o contexto da fundação católica cristã daquela cidade, né? Tá? Entre as sertanias insólitas, essa Parnaíba está entre as sertanias insólitas e recônditas da gadaria e o esportarismo das carnes secas, couros, chifres, ossos e unhas, né, para as séries colonizadoras, eis uma medida do que se trata o sonho parnaibano e piauiense. Imagine chifre, osso, no momento da explosão da chamada Revolução Industrial lá na Europa. O que significa? Uma nova charqueada, atualizando esse contexto, trazendo para o presente, né? De hoje seria a indústria do turismo, coisa que está desafiando e é um aporte desses passados. Vamos lá. Então, feitos esses prolegômenos, né, dizendo mais que Parnaíba é uma estação no tempo do mercantilismo, do chamado mercantilismo, né, da invenção da globalização mercantil escravista, né, também chamada dos descobrimentos, a expansão marítima europeia, esses 3 séculos da inserção, imersão, da construção da chamada América Portuguesa. E nunca devamos esquecer, que é uma obra que a historiografia nos leva a fazer, o João Paulo apontou há pouco, né? Nunca devemos esquecer que 1822, esse ano simbólico, né? Já o quê? Né? Já são 320 anos da implantação colonizadora neste pedaço do mundo, né? Em resumo anotado, com certo apressamento, mas de longo elaborado em diversos repertórios, que respeito, dá para apontar pelo menos 3 possibilidades em pauta e disputa naqueles momentos decisivos da separação entre o reino de Portugal e Algarves e o reino do Brasil. A primeira, dos que aspiravam, independentemente de forma, viver num país de liberdade, com terra para viver, sem amos, sem chibata. A possibilidade dos vislumbres, dos que não queriam a separação dos reinos, inviabilizando-se o tão sonhado há mais de século Império Luso-Brasileiro em 2 continentes. Eu abomino a história, por exemplo, reducionista e meio com um jeito de depreciação contra Portugal, de dizer-se que a corte em 1808 veio para cá, né, fugindo de Napoleão. Isso é um reducionismo irresponsável.
completamente, né? Porque não é verdade. Portugal tinha planejado, né? Tinha planejado em detalhes, há 100 anos, começo do século, tá? 18, a transferência para cá. Uma construção, digamos assim, que faltava, o contexto, a chamada gota d'água para que isso se desse, e o contexto, né, da ocupação napoleônica lá em Portugal foi o pretexto. Quer dizer, foi o contexto, não foi o pretexto, foi a gota d'água que empurrou numa outra conjuntura, inclusive, de anos depois. Então, é um reducionismo que ninguém deve incorrer. Né? O Império Luso Brasileiro. Por que Império? Saiu agora um livro muito interessante que discute muito isso. Sobre a forma de Império. Por que Império? Por que, em vez de reino tão falado, o reino de lá, o reino de cá, o Reino Unido? Porque acabou a forma expressando o Império. Por quê? Bem, vamos lá. E uma terceira é dos que aspiravam à construção de um Estado, né, separado de Portugal. Nenhum desses projetos se concretiza nos dias quentes daquela quadra. Sobretudo, né, por uma questão de método de pensar e de referenciar essa conversa, né, naquela quadra, mais ou menos ali, de 1815 a 1826. Não se concretizam o Reino Unido e a separação, não se concretiza o Reino Unido e a separação à la Norte América. Por quê? Os chamados revolucionários, os fundadores da República Norte-Americana, comentavam esses movimentos aqui, ou um certo jeito de fazer esses movimentos. Como exemplo, por exemplo, da sedição de 1728, né? Do intento de sedição acontecida em Minas Gerais e outros, né? Por que esse caminho não se concretiza? O Brasil é uma colônia mercantil escravista da Europa. E uma colônia assim não se somará com uma metrópole, porque são formações históricas cuja dinâmica se excluem. Uma colônia nunca será uma metrópole ao mesmo tempo. E os pensadores e cronistas de 4 costados da lusitaniedade expandida enchem os acervos de lá e de cá, afirmando a condição qualificadora do, abre aspas, viver em colônias, demarcando. É diferente. Vocês são outros. Vocês vivem em colônia. E que dizer da primeira e principal possibilidade? Porque é ajustada ao sentido da vida de mais de 90% da população da América Portuguesa. Porque foi contra essa possibilidade do triunfo da maioria popular, potencialmente esmagadora, 90%, os estudos confluem nessa direção, dos confusos números, né, dos 300 anos anteriores. Por quê? Foi contra essa possibilidade que os outros 2 significados e seus atores, e seu protagonismo, né, era contra esses 90% que tudo se articulava. Lá, na maioria esmagadora. Que aquelas outras repacturaram a solução a ferro e a fogo, por fim, imposta, que encaminhou a separação, conservando-se o elo unificador Europa-Brasil, no caso, a dinastia reinante Ramo, Bragança, Habsburgo, Pedro e Leopoldina. Aliás, a razão do simbolismo verde-amarelo, né, tão manipulado, bestamente, em tema, essa coisa do verde-amarelo, sobre o qual a lendária alienante pintou, que é um parêntese, né, com a ressignificação nacionaleira de mata e ouro. Por que mentir sobre isso a historiografia inteira? Por que discursar com essa mentira, essa bobagem? E dizer, e se sonegar que, né, o verde e amarelo é a cor do casal. Ao mesmo tempo que se chama tanto, se joga tanta luz, essa historiografia mais tradicional, que lembrou aqui o João, né? Interessante, por que sonega isso? A cor
dos Habsburgo, o amarelo da Leopoldina e o verde da dinastia de Bragança. É a bandeira nacional. É o verde e amarelo que os fascistas tomaram de conta nesse momento. Né? Se apropriaram contra o conjunto do significado da nação. Mas por que a sonegação? Por que a historiografia constrói isso? Né? Virando, inclusive, né, os usos e desusos das pulsões e impulsões de todo momento. Né? Numa tentativa de estratificar e relacionar o componente populacional do tempo, fechei o parâmetro. Né? E o protagonismo em face dessas aspirações e projetos, encontra-se a maioria continente nele, referidos 90%, e a minoria de menos de 10%. Se desagregarmos o número para contemplar o Piauí, vamos encontrar uma relação desnível ainda mais acentuada. Nada mais do que 1 a 2% é a parcela constituída na esfera do mando, né, contra 98% a 99% da população. É impressionante isso, é abissal, se quiser redundar. Daqui que se deve atentar para o tamanho e gravidade da exclusão e mesmo a negação, por determinada historiografia, da condição de sujeitos da história desses 90 e tantos por cento já apontados. Na capitania, depois província do Piauí, que acontecimentos marcam essa temporalidade em sua formação social histórica? Tá? Ser fiel aqui é o pedido do nosso companheiro Elmar. E de já passa a palavra aos camaradas parnaibanos, presidido, né, o respectivo Senado da Câmara, pelo juiz de fora do Pará, doutor Coimbrão Tardio João Cândido de Deus e Silva. Ex-integral, o texto símbolo sobre o acontecimento de 19 de outubro, uma joia da coroa documental, aliás, pouco citada, sendo a exceção, né, disso o padre Joaquim Chaves, né, que o transcreve e analisa, e eu me sirvo desse texto dele próprio, em que pese conhecê-lo no original, lá no arquivo público. Né? Eis, eu vou pedir assim, todo mundo está muito atento, né? Eu vou ler o documento símbolo, digamos assim, dos usos e desusos historiográficos, de que tanto se fala e que tão pouco se conhece. Aspas, está falando da Câmara de Parnaíba, né? Pomposamente chamada, caro Otto, né, de Senado da Câmara, porque Parnaíba acabara, há 5 anos, né, de ganhar o título, aliás, de ter sido levado à condição de comarca, portanto, ter um juiz de fora. Aí também reivindicaram, né, a qualidade de Senado da Câmara e não de uma Câmara. É um título. Aspas. Participamos a vossas mercês, que no dia 19 de outubro do corrente foram proclamadas nesta vila a regência de Sua Alteza Real, a independência do Brasil e sua união. Não tem vírgula, é importante isso. A independência do Brasil e sua união com Portugal e as futuras constituintes do Brasil, tudo a requerimento dos povos, como vossas mercês verão dos documentos que por certidão acompanham esta participação. Foi inexplicável o fervor e o entusiasmo que desenvolveram os povos, está grifado aqui no livro, né? Eu vou puxar um pouco, nesta ocasião. Rogamos fervorosamente a vossas mercês, né, queiram unir-se conosco e com todo o nosso continente, a bem de tão justa causa. Deus guarde a vossas mercês muitos anos. Parnaíba, em sessão de 23 de outubro de 1822. Aos senhores presidentes, vereadores e mais oficiais do Senado da Câmara da Vila de Campo Maior. Era uma vila se reportando a outra. Assinaram João Cândido de Deus e Silva, era o presidente da Câmara, o juiz mais qualificado presidia as câmaras do lugar. Manuel Antônio da Silva Henriques, José Gomes de Araújo, João José de Sales, João Inácio Nunes da Silva. Aliás, muito João aqui,
Dos 5, 4 João, aliás, um município chamado São João da Parnaíba, que era o nome formal. A esse ofício foi anexada cópia de uma proclamação dirigida aos patriotas, abre e fecha aspas, isso é um dizer do Padre Chaves, né? Aos patriotas de Parnaíba e Campo Maior, assinada por o amante da liberdade do Brasil. É um panfleto. Manifesto datado de 24 de outubro, que termina com aspas. Vejam lá, isso é interessantíssimo, no sentido que eu gostaria de evidenciar aqui. Não é? Esse manifesto do amante da liberdade, que os camarários anexam para a Câmara de Campo Maior, termina com aspas. Viva el rei, como diria no tom do nosso querido Reginaldo, viva el rei, o senhor Dom João VI, e o sereníssimo senhor Dom Pedro de Alcântara, regente e defensor perpétuo do Brasil, né? A independência do reino, grifei, a independência do reino, sua união com Portugal e as futuras cortes constituintes do Brasil, fecha aspas. Assim é a aclamação do amante da liberdade. Transcrevo o terceiro texto do documento da referida Câmara de Parnaíba, agora enviado ao governador das armas, João Fidié, 45 dias depois da proclamação de 19 de outubro, que acabamos de ler. Aspas. Constando-nos que contra esta vila se dirigem tropas armadas em consequência dos acontecimentos do 19 de abril, do 19 de outubro, dirigimos-nos a Vossa Excelência para que, pelo bem do serviço nacional e real, grifei, e pelo sossego e tranquilidade deste povo, possa remover os vexames e os males que sobre todo ele vão recair, visto que até o presente não se tem negado obediência a nenhuma das autoridades da província, nem tem sido alterada a boa ordem e tranquilidade desta vila, nem pretendemos defender-nos de mão armada, e que as autoridades da vila foram obrigadas a ceder à vontade do povo, foi a fim de evitar os maiores males que nos ameaçavam, visto o grande entusiasmo que se havia apoderado dos povos, e para evitar as cenas da guerra civil em que arde a vizinha província do Ceará, dividida em 2 governos provisórios, sendo um na vila de Fortaleza e outro no Icó. Nem se prestou aqui juramento algum, e só então simplesmente requereu o povo que se cumprissem as ordens de Sua Alteza Real e que se procedesse às eleições da paróquia, o que se cumpriu no dia 24 desse mês. Na província do Ceará se vê hoje o teatro da guerra civil, por se terem prendido os seus eleitores de paróquia, não podendo, pois, aqui as autoridades conter os povos. Foi por isso necessário condescender, a fim de se removerem maiores males, e de tudo isto se deu parte ao excelentíssimo governador da província. Rogamos, portanto, a Vossa Excelência, senhor Fidié, queira fazer suspender a marcha das referidas tropas, informando-se com exatidão de tudo quanto expõe. Parnaíba, 27 de novembro de 1822. Assinado João Cândido de Deus e Silva, presidente, Manuel Antônio da Silva Henriques, João José de Sales, João Inácio Nunes da Silva. Tem um vereador daqueles lá que não assinou este documento, esse outro. Interpelamos os protagonistas falantes em tais documentos formais. Quem fez a proclamação do dia 19, comunicada pelo Senado da Câmara de Campo Maior 4 dias depois? Os eleitores de paróquia, nos lembra o Padre Chaves. Né? E aponta como cabeças do movimento Simplício Dias da Silva, Deus e Silva, entre mais. Eram eleitores de paróquia.
nenhum camarário, ou camarista, como alguns dizem, ou vereador, como outros dizem ainda com mais acerto, além do dito juiz e presidente do Senado. Ora, os eleitores de paróquia eram os eleitores dos deputados constituintes solicitados pelo príncipe Pedro, ainda regente. E a expressão independência do reino é o contrário do que as historiadoras Odila e Viotti, duas das maiores historiadoras desse processo, foram protagonistas da historiografia, sobretudo de 50 anos atrás. Trabalhos valorosos estão aí. É o contrário do que essas historiadoras chamam de monarquia dual. Vários reinos parte e um só reino sobre todos. Isso é o que dizem os documentos. Independência do reino não necessariamente é independência do Brasil. Nessa confusão, nesse dobro, num certo recôndito, essa não é simplesmente uma diferença semântica qualquer. Não é necessariamente independência do Brasil. Significa, no contexto, restaurar o reino do Brasil, erguido em dezembro de 1815, nos arranjos da Viena em Congresso. Reino do Brasil suprimido na arrebentação liberal do Porto, que provincializou, abre e fecha aspas, as ditas capitanias. Aqui o João fez uma interessante observação sobre isso. Que provincializou as ditas capitanias? Que provincializar, que significa para os liberais convulsos do Porto? Uma espécie de, aspas, tu és apenas o lugar, território, sobre o qual eu venci. Uma certa contradição. Existem. E a menção ao Serviço Nacional Real, e a menção ao Serviço Nacional Real não diz respeito a uma entidade nacional brasílica ou brasileira. É da nação portuguesa que se trata. É forçoso já se aludir uma qualidade de nacional no condomínio de diversidades da América Portuguesa. E agora, com um pouco mais devagar, quem é o povo ou povos evocado de maneira tão efusiva nos documentos? Quem é? Quem são? É uma força que conta? Esse povo é mesmo outro povo. Os documentos estão colocando a força condutora ao povo. Foi isso que nós vimos? Está aqui, sobre documentos formais. É aquilo que o João lembrava, isso aprisiona a gente, de certo modo, mas também a liberdade de perguntar e de interpelar esses documentos é a nossa coragem. Ou seria outra gente? A gente se distingue povo de gente. Ou seria outra gente? Nessa massa de povo estariam, por exemplo, as centenas de trabalhadores escravizados de Simplício Dias da Silva? Os filhos escravizados do rei, do vaqueiro presidente? Do Né de Souza famoso? Do Né das Tranqueiras? Por partes. Sim, povo, no caso, é a parcela incluída nas estruturas da governança ordenada, súditos, nada mais, se nos parece. Parte dela tomada e nela infundida a ideia e temor extremo da tempestade da Revolução na França, da tomada das vestígios brandas, mas impertinentes do liberalismo do Porto, já se viu, mas do temor do jacobinismo negro da plaga haitiana e arredores, de Pernambuco em chamas. É isso. Esse povo considerado sujeito, como que ocultado na comunicação oficial lida, esse povo considerado sujeito, como que ocultado na comunicação lida e observada. E em tantas outras no contexto. É uma espécie de povo patriotável. Não é bem nós, mas te reconhecemos. João deu exemplo, bem dado aqui.
Não seria mais apropriado dizer povo ocultável que povo oculto? Parece que não. Aquele, né, é sujeito existente. Oculto, mas reconhecido. Mas reconhecido no cálculo do contexto e sua contingência. Este outro é negado. Como se a negação, ele disse, um sujeito qualquer da história. Quem é o negado? Os sujeitos construtores reais, majoritários, da aldeia humana no recorte Piauí. Não é dado, esqueçamos, que na formação histórica local, o ano de 1822 é já uma expressão de sociedade bastante assentada em suas 15 décadas. Fica subsumido no discurso historiográfico, como se não existisse. Que foram essas décadas, em síntese, para esse Castro? Foram a guerras, numa zona do mundo, numa nesga, no meio do mundo, sob a ardência tropical do equinócio. Uma guerra pela vida, guerra de mundos, guerra para sobreviver. O Piauí, que chega a outubro de 1822, já escreve em seu corpo a história impagável da luta imemorial de homens e mulheres reais, em geral vencidos pela máquina desse outro câncer da humanidade, né, que é a ganância e o esgarçamento. No limite, uma ferida ética incurável até hoje. Do direito fundamental à vida, da dignidade do exercício do direito de resistir às tiranias, de resistir às tiranias. É interessante isso aí. A devastação desse vale do Punaré. Estou passando aqui um pouco, né? Faço um agradecimento aqui, nisso, ao Ângelo Nunes, ilustre membro dessa casa, né? Chamou a atenção disso na historiografia piauiense. Por isso, na minha opinião, um dos maiores historiadores do Piauí, Ângelo Nunes, pôs o dedo e disse, e apontou, quem são esses? E convidou a que nós refletíssemos, né? O gado é importante, a pecuária é importante. Explica o Piauí antigo, a sua formação até hoje, sabe? Mas ninguém esqueça que a primeira forma de sentido econômico das relações aqui estabelecidas, ou se estabelecendo, lá naquele alvorecer dessa formação, aqui no Punaré. A primeira forma, um historiador econômico aqui, vários, o Felipe, a primeira forma não é a pecuária, é laçar os corpos humanos para vender como escravo. É a primeira, é o primeiro, para dizer assim, um móvel, para usar a palavra do outro, o primeiro móvel, né, que impulsiona outros lugares a virem para esse vale. Antes de criar gado, é vender um corpo encontrado, laçado, num mercado de escravo de segunda, porque o mercado interno era considerado de segunda, né? Porque o mercado principal era o mercado interoceânico, né? Negreiro. A aventura complexa do encarar os manuscritos do tempo e assunto em foco, estou terminando, no nosso arquivo, por exemplo, permite identificar quem é a outra gente quando os produtores dessas fontes revelam com escancarado temor manifesto e o desabrido xingamento e condenação. E não há, no caso, algo tão impressionantemente exemplar que Manuel de Souza Martins e seus régulos, sobretudo os com responsabilidade de natureza militar, por cálculo ou temor real, bradando por socorro desesperado na antevisão da Revolução Balaiense, crepitante, seria a radicalidade do independentismo do Ceará migrando para o Piauí, exatamente, bate aqui, vem ao encontro, parece que já tinha combinado com o João, né? Chega-se à ocultação. O barão, Neto Souza Martins, não vai querer que conhece tanto os sertões, morrendo de medo, dá nos ofícios, para o front, no momento da defesa que o movimento da defesa se cinge à defesa do Rio, há uma barreira desse lado para não passar para cá os portugueses, a contra-revolução, digamos assim. Ele com medo, precisando, João, e com medo de fazer descer os cearenses, é o que explica, inclusive, né, esse episódio que você distinguiu aqui, né? Chega-se à ocultação e até negação do papel dos povos originários, vaqueiros, sem terra, poceiros, escravizados, bandoleiros, né, não seriam reconhecíveis por escassez de certa espécie de fonte. É a questão da leitura das fontes.
falso. Ironicamente, a operação, a ocultação de tais sujeitos desmancha-se com o conhecimento e exame honesto da própria documentação tida como tradicional. Morrem de medo. Ora, como é que esse outro que me mete medo, que me inflama, que me leva a nos justificar e superar as dificuldades e diferenças da cabeça do processo dos donos do poder, como é o medo deles que os unifica do lado de cá. É por isso que de 30 em 30 anos no Brasil se dispara um gatilho que essa união é evocada. Né? A proposta sobre o essencial das determinações de prevalência daqueles anos, Odilon Nunes diz que os líderes brasileiros desejavam criar não era uma confederação imposta pela força, né, de uma conquista militar. A independência não é feito militar. Não é feito. Isso é uma invenção da historiografia, em que pese a dimensão militar dos processos de uma tribo ocupando o lugar da outra na história humana. Abstraindo isso, o feito em si, a armação geopolítica que acaba prevalecendo, não é de natureza militar. Portanto, é uma apropriação, inclusive neste momento, o que o Exército faz, se dizendo construtor, inclusive, deste pacto. É mentira. É uma malversação, que inclusive vem contra a documentação. Por isso ela é escondida. Fique lá essa documentação. Vamos ficar e nos amarrar no discurso. Com direitos e deveres recíprocos de seus componentes, era, portanto, a confederação que pressupunha a pré-existência da nacionalidade, de autônomo governo, isento de turbulências externas, de fronteiras geográficas sem continuidade, né? O Odilon. Em agosto de 22, nas vésperas da independência, no Brasil tinha unanimidade essa aspiração, fecha aspas. Apenas peço ao Odilon, que eu gosto tanto, que me deixe fazer uma brevíssima observação. Me perdoe o mestre, perdoe não, ele me agradeceria. Não era uma unanimidade do Brasil, caro mestre Odilon. Porque essa unanimidade existe sim no seio e nas manhas dos construtores da repactuação do status de independência Brasil-Portugal e da amiga Inglaterra, já sim, o ator principal, nesse jogo, nesse repacto. E a unanimidade dos donos do poder contra os 90% do corpo vivo do Brasil é uma expressão do que se chama de independência do Brasil. Pátria? Quanto é carregada de indeléveis enganos essa linguagem de construtores posteriores? Nação? Nem a literatura levada no pós-1822 e até no 1922 limou a alma brasílica do elemento colonial alienante, tão insistente, né, que tanto mal nos faz. Como construtores de um sentido de povo, nação propriamente, que ainda não temos por completo. Há heróis do separatismo dos dois Pedro. Heróis haverão quando a independência significar liberdade no real das coisas. No real das coisas. Alguém pode dizer, mas a separação não deve ser insignificada pela medida da conservação da forma monárquica? Não é detalhe. Forma e conteúdo são conservação e independência pela metade. Sim, porque conservadas a forma, os agentes centrais e mais ainda, e mais importante, a ação das antigas forças colonizadoras já modeladas em 3 séculos do opróbrio da homenagem ao professor Paulo Nunes, gostar de usar essa expressão nas nossas reuniões, inclusive, né? Significado pela violência da perversa invasora quinhentista, né, de 1530. Não se concretiza a separação de inspiração norte-continental, né, mutuamente, por quê? Ou se concretizam ambos no curso da construção pré-social histórica destas pouco mais de 22 décadas da realidade do Brasil. A conjuntura impôs uma solução intermédia, política em sentido estrito, com o pêndulo na construção do intento separatista, balançando ora em direção às velhas metrópoles europeias, ora e menos intensamente em direção ao norte continental, já adiantada a sua montagem
de inspiração liberal, federal, republicana. Isso é. Triunfou a glosa de intenções e projetos. Uma glosa. Acrescente-se que o projeto de conservação do Reino Unido, né? Que é o projeto de conservação do Reino Unido, né? Mas desunido seguiu o projeto geopolítico global de se conservar a dependência. O Brasil constrói a repactuação política, né? Que é ao mesmo tempo política, né? E ao mesmo tempo é a construção de uma nova, velha dependência, agora sob a tutela da Inglaterra. Os Estados Unidos sendo chamados para a mesa, né? E no concerto mais geral, meio contra Viena nesse momento, os Estados Unidos aparecem e são, de fato, é a história, o primeiro Estado, por reivindicação dos próprios, né? A reconhecer formalmente a separação do Brasil de Portugal. Valeria ainda hoje lembrar a consigna metrópole das províncias do Norte, que tanto identifica o meu companheiro querido aqui, esse cenário, inclusive, do nosso conhecimento maior, lá há 45 anos atrás. Sim, província. Metrópole das províncias do Norte. Província é Portugal dizendo, é a terra que eu venci. Província, a partir de 1821, imposto uma imposição das cortes de Lisboa, do Porto, liberais, impondo, como de fato fizeram, a abolição da forma reino do Brasil. Essa é o foco da imediatidade nas lutas e nos desfechos de 7 de setembro. Continuemos, caríssimos, insistindo em querer liberdade e não sejamos meros viventes na terra vencida. Deixemos de ser província, sejamos uma nação livre. Era isso que eu queria aqui comunicar aos colegas. Passemos 2 ou 3 minutos com 30. Bem, quero agradecer a presença dos acadêmicos Fonseca, que acaba de proferir uma grande palestra. Cedeu-se 10 minutos, viu, professor? Fica a descontar na próxima. Passou 10 minutos, na próxima eu desconto. Mas valeu a pena, viu, os 10 minutos. E, comandante Jonatas, pela paixão com que o professor Fonseca, pela paixão com que o professor Fonseca abordou o tema, não tenha dúvida de que, se ele tivesse naquele momento lá, na cena desses acontecimentos, ele teria ido lutar, não fugiria como o Barão, estaria no campo de batalha. Agradeço ao professor Itamar pela presença, a professora Fides pela condução desta sessão no cerimonial, professor Elmar Carvalho, que organizou todo este evento, conduziu o evento, professor Dilson Lages, Otton Lustosa, doutor Itamar, professor Jonatas, professor Carlos Evandro, professor Felipe, professor Chico Miguel de Moura, Reginaldo Miranda, nosso palestrante de ontem, doutor Nelson, que acaba de chegar ali, 10 minutos para assistir. Se não fosse os 10 minutos que você deu de prorrogação, o doutor Nelson teria perdido o evento. Professor Plínio também se faz presente, muito obrigado a todos. Agradeço particularmente aos conferencistas João Paulo Peixoto Costa, que veio de Iruçuí para este evento da academia, e o professor Fonseca Neto. 2 palestras importantes. Falei no professor Dilson também, professor Dilson. Então, quero também dizer que estas palestras são a contribuição da academia para essas celebrações dos 200 anos da independência, e elas estão nas nossas plataformas digitais, no canal da academia no YouTube, e serão também publicadas na nossa revista. Então, eu solicito ao professor João Paulo que faça depois o envio do texto da palestra dele para a nossa revista. O professor João Paulo fez uma abordagem interessante aqui sobre aqueles momentos da independência, e
quando falou dos corcundas, eu me lembrei, os corcundas lá no centro das decisões, na metrópole, no Rio de Janeiro, eram os que queriam a separação, a maneira de cada um dos grupos. Um queria a separação com a monarquia, outro queria a separação com a república. E fazia contraponto contra eles, aliás, eles queriam a manutenção do sistema, e os que faziam contraponto, querendo a separação, eram os pés de chumbo. Um termo que andou aí também circulando ultimamente no Piauí. Mas o fato é que nós demos aqui uma visão das lutas pela independência do Brasil, os sentimentos de nacionalidade, as ideias da organização social e política do novo país independente, uma abordagem trazida pelo professor João Paulo sobre os povos originários, a presença da coroa aqui no Brasil, o processo de colonização, as elites coloniais. O professor Fonseca abordou aqui com mais profundidade agora, a participação do Piauí nas lutas pela independência, como foi vista essa participação pelos vários narradores, os vários historiadores, como citado pela professora Terezinha, como citado pelo acadêmico Reginaldo, pelo professor Fonseca, também pelo professor João Paulo. Mas todos muito interessados e muito empolgados, né, com essas palestras que foram feitas. Muito obrigado aos conferencistas, aos que participaram. Um bom final de semana. Declaro encerrada a presente sessão e o presente evento.